eu sou a sua canção. Tu lhe darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirá, e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Uma das coisas mais importantes para nós é falarmos com conhecimento de causa. Falarmos com experiência, ou falarmos por experiência. Termos noção daquilo que nós estamos falando. Isto é muito interessante. Nós somos edificados pelas experiências dos nossos irmãos. Nós somos renovados, motivados, mas quando nós temos as nossas próprias experiências, nós mudamos. Algumas pessoas mudam para melhor, isto a maioria. Outros se traumatizam e mudam não para tão bem, para não dizer para pior. Perdem um pouquinho da essência, das características que eram notadas. Jeremias, ao escrever este livro, ele falava com conhecimento de causa, por experiência própria, por ter passado por dificuldades, ter sido lançado na cova, ter sido injustiçado por seus próprios patriotas, pelos seus próprios conterrâneos, pelos irmãos que ele desejava bem e que por isso se predispôs a servir e a obedecer a Deus, transmitindo palavras pesadas, exortativas, mas que, uma vez os irmãos aceitando, uma grande sentença de Deus seria revogada. Não deram ouvidos à voz do Senhor. E passaram por um momento difícil. Olhando o momento difícil, porque Lamentações foi escrito no princípio do cativeiro babilônico, olhando para isso, Jeremias entra para dentro de si, lembra da experiência que passou e tira da essência da sua alma, dos seus sentimentos, estes poemas que compõem o livro de Lamentações. Neste capítulo, começa a surgir em Jeremias esperança. Começa a nascer dentro dele convicção de que a promessa que o Senhor havia feito a este povo de restauração era possível acontecer. Em alguns momentos, a nossa situação, a nossa prova é tão grande que nós não conseguimos enxergar nada daquilo que Deus falou. Tudo é contraditório. Nasce dentro de Jeremias esperança, ele começa a clamar, incentivar os irmãos a também clamarem, lembrarem-se da fidelidade do Senhor e se apoiarem naquilo. Não bastando a prova que os irmãos passavam, e sempre ressaltando que ela era uma prova disciplinar. Foi necessário que isso acontecesse para que dessem valor às coisas que o Senhor havia dado a eles. E quando nós somos disciplinados por Deus, é porque Ele quer o melhor para a nossa vida. Então o Senhor queria uma adoração genuína, o Senhor queria um povo equilibrado, um povo que só o adorasse, um povo único e verdadeiro naquilo que tivesse como compromisso com Deus. Por isso Ele permitiu isso. Quando nós estamos em uma situação difícil, de prova, mesmo sendo ou não disciplinar, sofrimento, dor, dificuldade, não é simples para o crente assimilar. Principalmente em meio à banalização que nós temos hoje
da palavra do Senhor. Que Deus, de alguma forma, só nos traz condições de prosperidade, confrontando com a cruz. Cruz, sofrimento, mas sofrimento com recompensa, com alegria. Então, ninguém consegue entender propriamente o porquê que, de alguma maneira, as pessoas fazem uma coisa como essa, e muitos acreditam que servir a Deus é sinônimo de riqueza ou de procurar riqueza e de não ter nenhum tipo de sofrimento. Isto não é uma verdade. Nós somos em tudo mais do que vitoriosos pelo nome de Jesus Cristo. Mas nós passamos por adversidades, e um dos grandes exemplos é do nosso irmão, o apóstolo Paulo, que em Filipenses 4, ele disse assim: eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Lendo todo o capítulo, você vai entender que ele dizia: tendo ou não tendo, estando bem ou não estando bem, eu tenho capacidade de passar por estes momentos, porque o Senhor me fortalece e me ajuda a passar por eles. Então é uma coisa muito importante e interessante. Por Jerusalém ter sido uma referência, nós somos conhecidos. Eu observei agora há pouco a Vasti dizendo que as coisas estão um tanto quanto mudadas, e que as pessoas elas são respeitadas ou conhecidas pelo que têm, não mais pelo que são. É uma verdade, eu uso como um gancho aqui para a palavra, esta explanação dela. Os irmãos em Jerusalém, eles eram conhecidos pela prosperidade, pelo templo, pelas bênçãos de Deus na vida deles, pelos milagres do Senhor, pelos grandes reis, Davi, primeiro, Salomão, Davi, Ezequias, Josias, homens inteligentes e que fizeram um excelente governo e que deixaram marcas na história. Estes irmãos eram conhecidos entre as nações por isso. Inclusive nações com certo grau de parentesco, como edomitas, família de Esaú, irmão de Jacó, de quem descendeu as 12 tribos que estão aqui no cativeiro, amonitas, moabitas, filhos de Ló, com suas filhas através de um incesto, mas que Ló, sendo sobrinho de Abraão, havia um parentesco um tanto quanto mais distante, mas havia um parentesco. Este parentesco trouxe inimizade, este parentesco trouxe desentendimento, incompreensão e uma rinha que se estendeu por séculos e séculos. Edomitas e israelitas não tinham condições de se entenderem. Amonitas e moabitas não tinham condição de se entenderem com o povo de Deus também. Não conseguiam aceitar, de uma certa forma, a bênção de Deus sobre as tribos dos filhos e netos Efraim e Manassés, filhos de José, de Jacó. A pior coisa que tem para um ser humano é lutar contra o que Deus determinou. É inconcebível isso. Há um versículo que eu li hoje, neste capítulo, que diz assim: quem é aquele que diz e acontece quando o Senhor não mandou? O versículo 37. Não tem como lutar contra o que é projeto de Deus, contra quem Deus chamou e escolheu para abençoar. Eu gosto muito de um termo que a Vânia usa. Ela fala sobre medida.
Para cada um, Deus tem uma medida. Isso é real. Uns o Senhor usa para nós entendermos mais do que o outro, quando não. Quando todos contribuem para o bem do crescimento do reino. E diante de Deus todos são iguais. Mas para nós entendermos, inclusive a aplicação da palavra, uns nós temos a impressão que Deus usa mais. Outro tem um timbre de voz que se destaca. Louva melhor. Outro, onde põe a mão, prospera. Espiritualmente, financeiramente, são mistérios de Deus na vida das pessoas. Alguns enriquecem rápido. Outros passam anos e toda a vida, às vezes, do mesmo jeito. Simples, ou me permita, pobres, são mistérios do Senhor, que não se podem ser compreendidos. Outros, com facilidade, até em tempo de crise, parece que faz o dinheiro render. Alguns que proporcionalmente, às vezes, têm um salário maior do que aquele, não consegue ter as coisas com tanta facilidade. São medidas de Deus, diríamos assim. O Senhor sabe o que pode atrapalhar a minha comunhão com Ele. E sabe também o que pode atrapalhar a sua comunhão com Ele. O Senhor sabe os nossos limites. E estes irmãos, eles não conseguiram entender que havia um projeto de Deus, uma chamada sobre Jacó, desde o ventre de Rebeca, sua mãe, e que esta chamada iria se evidenciar, eles seriam abençoados. Então, anos e anos e anos se passaram, e as gerações foram contando para as gerações. Parece que os guris já nasciam com a revolta de serem parentes não tão prósperos ou não tão destacados como aqueles outros que estavam entre os israelitas, e já nasciam esperando uma oportunidade de vingar ou de fazer um mal contra o israelita. Isto é uma coisa terrível. E quando se trata de família, ou de um parentesco familiar, consanguíneo, mesmo que um tanto quanto distante, é uma situação terrível e super delicada, até mesmo para você tentar ajudar. Estes meninos foram crescendo assim, com disputas. Até os nossos dias, de hoje também, existem de alguma maneira, às vezes, algumas disputas entre famílias. E isto é perigoso. E repercute, de alguma maneira, até na casa do Senhor. Nós precisamos nos policiarmos em relação a isso. Estes meninos cresciam com a necessidade de vingar. Perderam a maioria das batalhas. E quando ganhavam, eram momentânea. Depois Deus revertia o quadro. Então eram frustrados por isso, frustrados consigo mesmo. Isto também provocou revolta e necessidade de vingança. Um sentimento perigoso, feio, que só pessoas fracas permitem ele ser cultivado dentro de si. E a Bíblia, de várias maneiras, ela nos diz que o nosso Deus é o nosso vingador, é a nossa justiça, e quando nós deixamos na mão do Senhor, Ele tem a melhor resolução para todas as causas. Mas estes meninos foram crescendo assim. Agora, o que acontece? Estes conhecidos irmãos
que moravam em Judá. Os outros conhecidos irmãos com a capital de Samaria, conhecidos pela riqueza, pela prosperidade, pela beleza do templo, por todas as batalhas vencidas, lembravam-se ainda de Golias, lembravam-se ainda do Mar Vermelho, lembravam-se ainda de vários fatos miraculosos que o Senhor havia feito. Estes irmãos agora estavam cativos, passando por prova. E o que acontece? Os inimigos começaram a jubilar por isso. Um versículo diz assim: Senhor, observa bem eles, quando sentam ou levantam, nós somos a canção deles. Ele dizia assim: nós somos o comentário entre eles, de alegria e de felicidade. Cadê? Sumiu. Um dos versos mais lindos da palavra de Deus é aquele que diz assim: em todo tempo ama o seu amigo, mas na angústia nasce um irmão. Isto é comum nós ouvirmos pessoas dizer que quando tinham o que oferecer, não faltava amigos, não faltava convites, para ele estar também com uma condição, uma vida social. É uma situação que é verdade, que não tem como eu fugir dela. Estes irmãos, se não bastasse tudo, ainda estes inimigos faziam a festa. Estavam sendo disciplinados por Deus. Deus sabia o porquê. Quando você ver Deus tratando com alguém, só ore. Só ore. Não procure entender. Não procure dizer como isto também pode ser comum. E olha, me desculpe, é forte. Está pagando, não é? Está pagando. Olha lá. Não. Ore ao Senhor. 24 de Provérbios diz assim: quando teu inimigo estiver caindo ou em prova, fuja para que o que está sobre ele também não venha sobre ti. Nossa vida é uma mudança de páginas diária. Estes inimigos começaram a celebrar a derrota dos irmãos. Então, se não bastasse toda aquela luta e prova, ainda tinham que ter este conflito e passar por esta vergonha, esse vexame, porque não deixavam os irmãos esquecer, não deixavam os irmãos fazer da prova o cotidiano deles naquele momento, para inclusive assimilarem e viverem melhor aquela condição, aguardando a providência de Deus. Vendo tudo isso, Jeremias diz assim: Deus, julga a minha causa. Olha só a injustiça em volta de mim. Olha só, eles estão vingando todas as batalhas antigas que o povo venceu. Deus, olha as afrontas. Prova, irmão, ela nos tira, de alguma maneira, o equilíbrio emocional. Ela nos deixa sensível, e você será afrontado quando está emocionalmente abalado, sem recurso algum ou possibilidade humana alguma de resolver uma situação. Me desculpe, é covardia.
eles mostram ser covardes, vingativos, covardes, injustos, oportunistas, maldosos, irancudos. Problemas antigos eram trazidos agora para que Israel olhasse e sentisse ainda mais a dor. Deus, eles só sabem falar de mim. E até mesmo os pensamentos, as imaginações, os planos, os projetos, são em torno da minha prova. Deixaram de viver a vida deles para viver a vida dos outros. A inveja era tanta que até a prova de Israel era difícil para eles aceitarem. Então usavam aquilo como um recurso de afronta. Será que dá para você entender um pouquinho o que talvez esteja em torno de ti acontecendo? É muito sério. A frustração destes inimigos era tamanha. Havia gerado dentro deles um sentimento de inveja tão grande em relação aos irmãos israelenses, aos irmãos de Israel, às tribos de Jacó, que eles sentiam inveja da prova. Talvez diziam: como aguentam? Como suportam isso? Porque eram covardes e fracos e não iriam suportar aquilo. Então ficavam imaginando. Até quando nós estamos na cova, a bênção de Deus vai conosco. Ninguém tira o brilho do Espírito na vida de um chamado. Não, na hora certa o Senhor levanta ele. Aleluia. Eu tenho um colega, faz alguns anos que não vejo. E ele deu uma voltinha no mundo, diríamos assim. E numa destas voltinhas que ele deu ao mundo, ele teve um relacionamento com uma pessoa, com uma jovem não crente. E esta jovem frequentava templos religiosos de candomblé, essas coisas. Ela frequentava. Aí ela disse assim para ele: olha, se você for na minha igreja, isso é um perigo. Eu vou na sua. Aí ele disse: ah, é? É. Então eu vou. E foi ao terreiro. Chegou lá, eles começaram com diríamos, o culto deles lá. E começaram com todas os rituais, e batiam o tal atabaque, batiam, e o tal santo não descia. Aí, de repente, um dos chefes lá chamou ela e disse assim: olha, o santo disse que não tem como descer enquanto este seu colega estiver aqui, porque tem um brilho muito grande nele. Aí ela tomou um susto e foi lá e falou para ele. Ele saiu e no outro dia voltou para a igreja. Deus tinha chamada. Deus tinha chamada. O povo do Senhor estava opresso. Se você ler a melancolia de Jeremias, principalmente no início do capítulo, ele diz assim: o Senhor quebrou os nossos dentes como pedrinhas de areia. Olha só, irmãos. Eles estavam todos moídos lá.
Mas Deus tinha negócio com eles. Não mexa com quem Deus tem negócio. Não se sinta afrontado se Deus tem negócio contigo. Porque para tudo tem uma explicação do céu. E Jesus disse assim: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã tudo será compreendido. Me chamou a atenção a oportunidade deles de afrontarem também, porque eles não tinham como se levantarem dali, pelejarem, covardes. Mas quando ele diz assim: Senhor, eles se levantam contra mim, só pensam em mim, dia e noite, tramam contra mim, deixaram de viver para ficar fiscalizando Israel no meio dos caldeus. Fracos, este sentimento todo de raiva era por conta da inveja do que Deus tinha com o povo. Deixaram de viver a própria vida, achando que isto era o bom. Jeremias vai e diz assim: Senhor, tenha misericórdia, faça justiça. Olha só o que estão fazendo contra mim. Eu sempre digo isso quando eu estou pregando a palavra. Minha avó, quando nós reclamávamos das coisas, ela dizia assim: tudo no mundo tem fim. Aí, muitas vezes, quando reunia em volta dela, e um falava alguma coisa, outro falava alguma coisa, a gente dizia assim, os guri principalmente: e vovó vai dizer, tudo no mundo tem fim. E era o que ela dizia. Tudo no mundo tem fim. Prova tem fim também. Prova muda, nem que seja para outra. E às vezes pior, mas ela muda. E quando ela muda, ela nos faz ter vivido experiência nova com o Senhor. Ela nos fortalece. Ela nos motiva. Prova muda. Tudo acaba. Mas quando nós estamos vivendo momentos difíceis, 1 segundo torna-se 1 hora. 1 hora, 1 dia. E tem hora que a prova é como uma avalanche. Uma coisa terrível. Você não tem dinheiro, quebra o carro. Não tem dinheiro, queima a televisão. Não tem dinheiro, queima o fuzil do chuveiro, nesse frio. Vigia, Luiz. Queimar o chuveiro é prova dessa vez mesmo, né? 6 graus, queimar o chuveiro. Nem na casa do nosso pior inimigo deve queimar o chuveiro hoje. Não é, meus irmãos? Porque pode estar frio do jeito que for, mas se não tomar banho, o negócio fica sério. Coitado do Willy da Vasti, né? Aqui como pastores, se os crentes não tomarem banho. Se eu não tivesse tomado banho, coitado do Willy aqui perto de mim, irmãos. É muito sério. Mas quando a gente está em prova, parece que tem hora que é uma avalanche. E o que mais acontece é some todo mundo. Até quem você já ajudou. Até quem você já ajudou. Não é porque Deus... Eu contei o testemunho do rapaz que Deus deu vitória a ele, quando ele estava no lugar mais errado do mundo. Mas ali o Senhor mostrou que era com ele. Foi isso que eu quis dizer. Mas aqui, meu filho, Deus está colocando por terra obra do mal contra a sua família esta noite. Certo? Deus está colocando por terra a obra do mal. Para eu poder entender
aí perto de você, tinha o formato de uma saia girando. Usam em época do tal carnaval aí. Algumas mulheres colocam, né? As baianas, e fica girando. Tinha um formato de uma saia dessa, vermelha, só vermelha. Um vermelho feio, girando. E o Senhor ministrava no meu coração que vai queimar uma obra do mal hoje. Ele vai queimar. Deus não me diz a quem é que foi feito isso, mas é literalmente uma encomenda do mal, que rouba a paz e até desestabiliza você emocionalmente, porque precisa conviver com a família. Deus está repreendendo este mal esta noite. O primeiro efeito vai ser paz e entendimento. Paz e entendimento. Todo mundo vai conseguir falar a mesma língua, mesmo com as diferenças. O Senhor Deus vai te surpreender e o nome dele será exaltado na sua vida. Você mantenha o seu coração em paz. Porque Deus não vai deixar você ser envergonhado. Deus não vai deixar você ser envergonhado de forma alguma. Pode chamar todos os seus para o banquete de vitória que Deus tem para a sua vida. Porque Deus não vai deixar ninguém te envergonhar. Eu estou dizendo no sentido espiritual da palavra, viu? Não estou falando que a sua família não tem caráter, não. Porque Deus não faria isso de expor você aqui. Eu estou dizendo que você pode convidar todos os seus para a celebração da sua vitória, porque o Senhor não te deixará envergonhado, em nenhum sentido, mas principalmente espiritualmente falando, e o nome dele será exaltado na sua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A condição era difícil para Jeremias e para os irmãos ali. Jeremias pediu ao Senhor socorro. Nós vivemos, irmãos, todos os dias para nós é um verdadeiro desafio. Todos os dias são desafios para nós. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E às vezes, quando nós precisamos de um ombro amigo, é tudo que não temos. Estes irmãos sofriam isso na pele. Jeremias sabia o que era sofrer isso. Por isso que eu comecei dizendo, o melhor é nós falarmos com conhecimento de causa. Ele também tinha sido desprezado pelos seus. Estas condições adversas fizeram Jeremias ter a convicção de que os irmãos estavam colhendo o que plantaram, por não terem ouvido a voz do Senhor na boca de Jeremias e dos demais. E como ele sabia que Deus era justo, ele disse assim, o Senhor vai recompensar estes meus inimigos pelo que estão fazendo comigo. Deus não está alheio às suas humilhações. Ele pode estar tratando contigo, a você e ele, mas o Senhor não deu direito a ninguém de aproveitar desta história. E era o que Jeremias falava. Maldição virá sobre eles. Aí tornou-se pesado, né? Ânsia de coração, ou seja, não terão paz. O Senhor vai perseguir eles. E eles vão ser extintos. Para que eu saia desta cova e tenha vitória. Deus é justo.
Ele está acompanhando tudo o que está acontecendo contigo. E eu volto a ressaltar e a frisar bem. Se Deus está tratando comigo ou contigo, o melhor que podemos fazer é ficar calado. O Senhor dizia através de Jeremias, eles vão receber a paga disto. Quando nós vivemos momentos difíceis, nós nos sentimos abandonados. Num outro verso, ele diz assim, Senhor, nós estamos como cisco e como um produto rejeitado no meio dos povos. Era esta a sensação interna que ele tinha em relação àqueles irmãos. Ninguém tinha o direito de agir como aquelas pessoas estavam agindo. Procuravam para si a recompensa. Cavavam com as mãos a cova. Com as próprias mãos deles, eles cavavam as covas. Deixe o teu inimigo nas mãos do Senhor. Não se preocupe. Tire proveito como lição. As provas são as nossas verdadeiras professoras. Elas nos fazem crescer. Irmã, você está do lado do meu companheiro aí de braço cruzado, com uma jaqueta... aqui, olha, a irmã de... Isso, faça assim com a mãozinha. Isso. Eu contemplo a mão do Senhor Jeová no formato de uma claridade como uma lâmpada. Ela consegue estar aqui no alto do tórax da senhora, da irmã. Esta luz vem forte aqui e ela resplandece atrás, ultrapassando inclusive a cadeira. Deus ministra no meu coração que esta noite Ele faz um grande movimento em toda a função respiratória da senhora. Deus está fazendo um grande movimento. Deus não está me dizendo que a senhora está com um problema no pulmão, nem que não está. Ele está me dizendo que está fazendo um movimento de saúde nos broncos respiratórios, na abertura que o pulmão precisa para respirar, e que alguns maus sintomas de dor, mal-estar nas costas, não eram problemas relacionados a nervo ou à coluna, eram problemas relacionados à função pulmonar, mas que o Senhor chegou com vitória, trazendo abertura, fazendo um movimento, e o nome do Senhor Deus será glorificado nisso. Recebe a cura, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, quando eu termino de dizer, esta mesma claridade sobe e vem à região da cabeça da senhora. Ultrapassa a sobrancelha. Sobrancelha, né? Isso. Ultrapassa aqui assim e vai em toda a extensão da cabeça da senhora. Não é saúde na tua cabeça, no sentido físico. É saúde no sentido emocional. Jesus está acalmando a tua mente hoje. Pensa, pensando 10 coisas ao mesmo tempo, extremamente ansiosa, e só o Senhor sabe. Uma guerra, os neurônios emocionalmente estão brigando a ponto de darem um curto-circuito. Deus tem misericórdia. Muitas coisas pequenas que precisam ser resolvidas formaram um volume e tornaram-se condições grandes.
E abalou tanto que um copo d'água tem hora que parece o oceano. Não é porque é fraca, não, muito pelo contrário. É porque as coisas vêm se acumulando diariamente. Mas o Senhor me diz, você vai dizer a ela que a minha lâmpada vai dar paz à mente dela hoje. Convivência a estas coisas pequenas, e estas coisas pequenas são usadas pelo inimigo em volta de ti como picuinha para te irritar, sabe? Virou picuinha, as pessoas usam isso como picuinha para te irritar, mas o Senhor vai dar paz à tua mente, vai tirar esta dificuldade até de associação das ideias, dos reflexos, vai devolver um pensamento equilibrado, e a senhora vai enxergar direções de Deus em situações, e o arraial dos teus inimigos será envergonhado, e o nome do Senhor glorificado na sua vida. Amém, minha querida? Jeremias, ele disse assim: Deus está irado comigo, me permitindo esta prova, e eles não estão entendendo desse jeito. Quando o Senhor se irar com eles, vai persegui-los, e eles serão extintos. Mas comigo, ou conosco, ou com o povo de Deus, a ira do Senhor dura só 1 minuto. E mesmo isso, e mesmo em meio a isso, na ira ele lembra da misericórdia. Aí ele dizia: o Senhor nos restaurará. Aleluia. Os inimigos foram extintos. Deus permite que nós, às vezes, entremos na cova para destruir o inimigo lá em cima. Depois, quando ele nos tira da cova, cadê eles? Já era. E você sai da cova para ser vitorioso. Por isso que o salmista diz assim: quando o Senhor nos tirou da cova, ou quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, e entre as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Por isso que nós repetimos: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salomão disse assim: há um tempo de Deus para tudo. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de alegria, tempo de tristeza. Vamos viver os tempos permissivos, os tempos de Deus na nossa vida, como verdadeiras lições para crescimento. Não se preocupe com as afrontas. Não se preocupe com o que estão achando. Não se preocupe com os dedos de aponte. Não se preocupe com as palavras aparentemente bem desconfortáveis e que geram o sentimento de impotência ainda maior. Descansa no Senhor. Para tudo tem um propósito. E o propósito de Deus contigo, conosco, é propósito de vitória. Os inimigos serão desfeitos. Vão também tomar o cálice da mão do Senhor. O cálice da justiça de Deus. Deus vai ser justo com crentes aqui. Vai, você pode escrever. Deus vai ser justo com crentes aqui. Parece que não tem como, mas o Senhor será justo. Amém. Eu quero que você fique em pé, por favor.